Leitura de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo de número 59. Ele é um salmo em que se pede livramento a Deus dos inimigos. Vamos ler aqui. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põem ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Selá. Essa palavra selá significa pausa. O livro de Salmos é um livro de louvores. Cada salmo era cantado no templo durante as celebrações a Deus. Toda vez que você vê um selá no salmo, significa que aqui havia uma pausa na música e o objetivo dessa pausa é meditar naquilo que está sendo cantado. Então, aqui no versículo 5, que existe essa pausa, ele está dizendo: Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Os gentios são todos os que não são judeus. Então ele está dizendo: Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Visitar os gentios aqui é no sentido de ir em direção deles. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Os pérfidos, os que gostam de praticar o mal. Agora o versículo 6. Eles voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. O salmista descreve como que esses inimigos agiam em relação a Israel. Eles ficavam cercando o povo de Israel. Versículo 7. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Verso 8. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Podemos colocar esse versículo 9 em destaque, porque nós vemos que o salmista diz: por causa da sua força, da força de Deus, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Então aqui está a primeira ideia principal do Salmo 59. Ele fala dos inimigos que estão cercando ele. Ele fala que esses inimigos acreditam que Deus não está ouvindo, mas ele tem confiança em Deus. Veja no versículo 8. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Deus vai zombar, rir deles. E no 9 o salmista mostra plena confiança em Deus. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Se você está na mesma situação do salmista, sendo cercado por inimigos, no seu trabalho, na sua vizinhança, de repente, até mesmo dentro da família, existem discussões em que, às vezes, as pessoas da família começam a se levantar. Deus está dizendo que Ele vai proteger você. Se alguém se levantou querendo gerar a sua destruição, Deus é aquele que
livra você. Ao invés de carregar angústia e aflição, tome esse salmo nesse dia e creia que Deus tem toda a força para ser a sua alta defesa. Ele justifica, você não precisa abrir a boca, discutir com seu parente, com seu familiar que às vezes está acusando você de algum mal. Deus está com você, Ele justifica, Ele é a sua alta defesa. Verso 10. Ó Deus da minha misericórdia, o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. 11. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça, espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Veja que no versículo 11 o salmista pede para Deus não matar os seus inimigos, para que o povo não esqueça. Você vê que o Salmo 59 é uma oração pelo povo de Israel, é uma oração coletiva, não é uma oração individual. É contra um povo que cerca a nação de Israel. Então ele fala, não os mates, para que o meu povo não se esqueça, espalha-os pelo teu poder, e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Esse Salmo 59, ele também nos ensina que nós devemos orar pela nossa nação, devemos orar pelo nosso país, devemos orar para que Deus proteja a nossa nação. 12. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Você vê aqui um tom de imprecação. O que é imprecação? Imprecação significa lançar maldições. Então você tem alguns salmos que são chamados de salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios são aqueles salmos em que o salmista vai dizendo, vai lançando palavras de maldição contra os adversários, contra os inimigos. Esses salmos imprecatórios são momentos em que o salmista manifesta a sua sinceridade diante de Deus. Você deve estar se perguntando, mas eu posso fazer orações imprecatórias? Eu devo fazer uma oração, Senhor, mata o meu inimigo? Não. No Evangelho de Mateus, Jesus disse, lá em Mateus no capítulo 5, que se o seu inimigo tiver fome e tiver sede, dê a ele de comer e de beber. Porque quando você atende ao seu inimigo, você mostra que tem relação com Deus. Você, fazendo isso, é perfeito. Então, por que esses salmos estão na Bíblia? Esses salmos são orações que foram feitos por seres humanos. E esses salmos estão na Bíblia para mostrar que, da mesma forma como nós muitas vezes temos vontade de dizer, Deus, pega lá o meu inimigo, pega lá o meu vizinho, eles também tinham as mesmas vontades. Mas Deus trouxe Jesus para dizer no Novo Testamento, não façam isso. Então os salmos imprecatórios estão na Bíblia para mostrar para nós a fragilidade dos personagens bíblicos, que por mais que eles andassem com Deus, tem muitos salmos imprecatórios que foram escritos pelo rei Davi. Inclusive esse Salmo 59, ele foi escrito pelo rei Davi. Nós lemos o Salmo 58, e o Salmo 58 fala que o justo lavará os pés no sangue do ímpio. É uma palavra muito forte, falar que o justo vai lavar os seus pés no sangue do ímpio. Mas era a forma como o rei Davi também escreveu o Salmo 58. Então, essa era a forma como o rei Davi entendia Deus. Ele entendia, Deus vai matar os nossos inimigos. Deus
vai fazê-los perecer terrivelmente. Então, que Deus pode fazer isso e que vai fazer isso pelo poder dele, pela vontade dele, como castigo pelos atos dos maus, isso está no campo da justiça de Deus. Mas que eu e você venhamos a dizer, Deus, que o Senhor faça isso, é algo que manifesta o mal dentro do coração humano. E que Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 até o versículo 48, você pode ler depois lá, está escrito: vocês ouviram, amem os vossos amigos e odeiem os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Abençoai aos que vos amaldiçoam. Porque o que demais vocês fazem quando vocês amam os vossos amigos? Por acaso os publicanos não fazem a mesma coisa? Sede vós, portanto, perfeitos. Jesus disse isso. Então, prosseguindo aqui no versículo 13: consome-os na tua indignação. Veja, Davi fala consome-os. Na tua indignação, consome-os, para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. Selá. Então aqui é uma pausa, dizendo, esse selá, essa pausa aqui na música é Deus consome, ou seja, destrói todos eles na sua indignação. Destrói para que não existam. Para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. Isso é um brado do Salmo para que eles cantem contra os seus inimigos. Versículo 14: e tornem a vir a tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Vejam, um pedido para que eles morram de fome. Agora o versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Nós colocamos esse versículo em destaque. Colocamos esse versículo 16 na cor verde em destaque para mostrar que Deus é a nossa força. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Vou louvar porque o Senhor recebeu a minha vida apesar das minhas misérias. Misericórdia é uma palavra formada por duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia significa que Deus recebe a nossa vida apesar das nossas misérias. E ele recebe com o coração aberto. Por isso, Davi fala aqui, pela manhã eu louvarei com alegria a tua misericórdia, porque o Senhor nos recebeu mesmo com os nossos erros, com os nossos defeitos. Porquanto tu foste o meu alto refúgio. Então no versículo 9, nós lemos que ele é a alta defesa. E aqui no 16, ele é o nosso alto refúgio e proteção no dia da angústia. Por isso nós destacamos esse versículo 16 também. O 9, porque o Senhor é a nossa alta defesa. O 16, porque ele é o nosso alto refúgio e proteção no dia da angústia. E, terminando o versículo 17, diz: a ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. A ti, ó, ele chama Deus de fortaleza minha. A ti, ó fortaleza minha. Deus é a fortaleza. Cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa. Ele volta a falar, ele é a minha defesa. E o Deus da minha misericórdia, o Deus que me recebe, apesar das minhas misérias, ele me recebe com o coração aberto. Então essa é a leitura do Salmo 59. E
Essa é a leitura do Salmo 59. E agora faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para entregar a sua vida para que todo aquele que aceita a Jesus seja salvo. Salvo do quê? Salvo dos seus pecados. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, você precisa recebê-lo como Salvador da sua vida. Ele vai salvar você dos seus pecados e a partir desse perdão, dessa salvação, desse perdão dos pecados, você vai receber o Espírito Santo, você vai receber o nome escrito no céu, no livro da vida, e você vai ser filho de Deus, filha de Deus. Então, se você ainda não fez essa oração, hoje é tempo de você entregar a sua vida para Jesus. Faça essa oração de confissão que está na tela comigo, para que você receba Jesus e receba essas bênçãos, o perdão dos pecados, o Espírito Santo que vai morar em você, vai te ajudar, vai te guiar, vai te orientar. O Espírito Santo, ele fala comigo e com você. O Espírito Santo, ele toca no seu coração dizendo: siga por esse caminho, faça isso, siga por aqui. Ele orienta você. Então faça essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, se você tem algum santo, alguma imagem, algum amuleto na sua casa, coloque fora da sua casa. Você recebeu Jesus. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e somente Jesus é aquele que deve receber as suas orações. Ele ouve as suas orações e ele com certeza responderá aquilo que você colocar nas mãos dele. Deus abençoe a sua vida grandemente e eu te convido a participar da leitura dos Salmos. Você pode acessar os outros Salmos aqui no canal. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém. Todos os dias, nós também postamos uma mensagem. A leitura do devocional Café com Deus Pai. Se você tem interesse em participar, medite conosco também. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.